Tá o Reinaldo Pinheiro, nosso convidado. Gente, tá uma correria aqui. Eu vou até afastar mais aqui. Tem que vir mais pra cá. Me dê um pouquinho lá. Aí, Reinaldo, vem mais pra cá. Pra aparecer na câmera. Aqui. Mais do que eu. Aí. Eu tenho um canal no YouTube lá. Ele mexe, eu faço uns vídeos. Aí, tá certo. Aí sim, Reinaldo. Legal. Tudo certo. Bom, Ju se encontra na a voz. Opa, estamos aqui. Boa tarde, galera. Assim, pelo menos na escola não ensina entre aspas, né? Uhum. Mas as tribos indígenas, melhor, as tribos indígenas são as tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Começou. Que eles subiram na América do Norte, Estados Unidos e México, Canadá, as tribos de Rubem, eles descem para a América Central, Jamaica, toda aquela região, e o Brasil. São as 12 tribos de Israel verdadeira. Tribo de Iaunaua, que já tem o nome de Iaunaua, eles pregavam o nome do Criador Iau verdadeiro, só que os europeus, o norte, a região norte, os jesuítas, que foi criar o nome Jesus, foi o que exterminou os indígenas, né? Escravizaram os negros, né? Vamos já. Os europeus. Eu acredito que. Olha, a colonização tá aí para provar isso. Mas assim, antes. O Reinaldo, uma coisa que muita gente entra numa polêmica em relação ao nome de Jesus, que você. Alguns estudos comprovam que o nome dele não é Jesus mesmo, é isso? Eu tenho diversos estudos sobre isso. Sabia, meninas, disso? Que não é o nome dele mesmo? Para você entender que o nome Jesus ele é um nome novo, porque ele é o 8º nome. Então, na origem do corpo, que a gente chama igreja, que foi um nome grego, os gregos e romanos, o que eles fizeram? Com o martírio da igreja primitiva, dos apóstolos, no ano 67, Pedro foi morto, Cafas. No ano 68, Saulo. Que era Saulo, né? Que mudou o nome. Né? Então, eles foram martirizados no ano 68, após a ascensão do Messias nos céus, na nuvem, né? Depois ele sobe em Atos. Ele passa todas as instruções, depois do Pentecostes, tudo. E ali, depois, no ano 35, que começou a grande perseguição com a morte de Estevão. Então, eles foram expulsos da Judéia, do próprio povo deles, tiveram que ir para a Europa, para a Ásia, e onde eles chegavam, eles eram martirizados. Isso durou 200 anos. E o último apóstolo a ser martirizado foi João Yohanan, que escreveu o livro do Apocalipse no ano 69. Não muitos eruditos dizem que foi no ano 99, não, foi no ano 69. Então ele passa as instruções do Apocalipse para aquela geração. Aquelas perseguições, por exemplo, Mateus 24, que é o nome verdadeiro, é Matitial. Quando ele fala... Mate o quê? Matitial, o presente Tial. Eu não sabia disso. Porque Mateus é presente Zeus, do deus da mitologia grega, o deus grego. Então, eles tiraram todo o foco do Oriente Médio, onde aconteceu a verdadeira história, e jogou para a Europa. Então, ocultando o nome verdadeiro, sagrado. Aí o Cristo foi Constantino que criou, que veio da Reforma? Quírios. A Reforma veio depois. Depois. A Reforma ela veio 400 anos depois, quase, mais de 400 anos. Quando os apóstolos foram exterminados, eles foram exterminados no ano 100. Quer dizer, no século I. Aquela doutrina dos apóstolos se encerrou ali. E a igreja, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, como diz Matitial 24, que não ficará pedra sobre pedra, já se cumpriu no ano 70. No ano 50, Paulo e os 24 anciões, os apóstolos, faz o concílio para formatar uma doutrina para aquele povo. O conceito deles, para que onde eles fossem levar aquele ensinamento. Aí, isso aí foi, Felipe foi para a Ásia, África, e aquele evangelho foi espalhado naquela geração lá. Com 200 anos de perseguição, no ano 313, surge Constantino. Ele forjou-se um Yaldim, e aí ele deu o golpe que forma a primeira, depois de alguns, acho que mais de um século, ele, com os nicolaítas, forma a Igreja Católica. A Igreja Católica ela começou a eleger bispos intitulados apóstolos, quando, na verdade, ela silenciou os livros apócrifos. Ela silenciou o livro de Timóteo, de Filipe, os livros de Apolo, de Tiago, e essa história foi aquela queimada nas fogueiras, né? Caça às bruxas. Então, eles se tornaram o quê? Os perseguidos.
porque a Igreja Católica instituiu uma instituição que todos deveriam seguir aquela instituição. Casamento, da formação do jeito da Igreja Católica. E a Igreja Primitiva não aceitou porque a norma deles era outra. E aí, depois do martírio geral, ficou 150 anos em silêncio o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos, eles não elegeram nenhum substituto para eles. Então, aí, quando lá em Éfeso, diz no Apocalipse, que aquelas pessoas que não eram líderes, mas tinham conhecimento, eles começaram a observar aqueles que começaram a ser mestres e se dizer apóstolos. Aí fala que eles constataram que eles eram mentirosos e falsos apóstolos. Porque eles começaram a trazer outro ensinamento. Que coisa, hein? E esse ensinamento aí foi morto nessa geração. Aí o imperador, se eu não me engano, Trajano, ele destruiu os templos da Ásia, que é as 7 igrejas do Apocalipse. Não existe. Foram exterminados, foi para aquela geração. Então, a metade do Apocalipse se cumpriu para aquela geração. Aí teve o silêncio. Por que o silêncio? Porque até no século 300 existia o evangelho verdadeiro do reino de Al, que era dos apóstolos, porque eles aprenderam do Messias, de Yahshua. Então, aquele ensinamento de boca a boca perdurou até esse ano. Tanto é que depois que foi escritos os canônicos, né, que a Igreja Católica queimou e tal, aí depois surge o evangelho dos falsos profetas, que é o que está nas epístolas. Olha, filhinhos, cuidado com os anticristos, porque muitos já veio. Mas não está falando de hoje. Está falando do imperador romano que começou a dominar os eldins na época, trazendo o martírio. Tenho. Manda, Rebeca. Diante dessas afirmações que você está trazendo para a gente, qual que é a sua visão sobre a Bíblia hoje? Sobre aqueles que seguem esses ensinamentos nos dias de hoje? Boa. Bom, a Bíblia ela foi montada pela Igreja Católica, né? Para os católicos. Até a Bíblia que é usada hoje pelos cristãos protestantes. Isso, todas. Até o judaísmo está um pouco fermentado. A gente costuma dizer que ela está fermentada. Ela foi acrescentada e adulterada os nomes. Então, os nomes originais foram tirados nessa queimada. Aí São Jerônimo traduziu a Bíblia no grego e no latim. O nome Jesus, no J, não existe no hebraico. Não existe no grego e não existe no latim. O nome verdadeiro é Inri, Yahshua. Yahshua Nazareno, rei dos Eldins. Esses Eldins viviam lá no Egito, na época de José e Yosef. Por que os judeus, os africanos, o pai dos africanos, que é o Egito, eles, quando os irmãos de José vão até o Egito, eles não reconheceram José. Por causa da linhagem, né? Porque muita gente acha que os judeus, nas tribos de Israel, não teria etnia negra, né? Os pretos, né? Uma grande mentira, porque 2 mulheres de Jacó eram do Egito. E tem também relatos de que a rainha Batseba, né, na época do rei Salomão, também era uma rainha africana, né, de um país lá da África. Na verdade, Israel, ele teve a história de Israel, ela está muito próxima da África, né? Sim. Até hoje tem os que guardam a Torá na África. Sim. A maioria dos povos da África, que são os nômades, eles moram até em caverna. Até hoje. E eles guardam a Torá, a Bíblia original. A Somália, inclusive. A Somália, todos eles. E tem um detalhe: tem pesquisadores que já provaram que as 2 tribos, que elas estão espalhadas, né? Constatou que as 2 tribos, a de Judá, ela está no Brasil, e mais na Bahia e mais em Minas Gerais. Tribo de Judá. Então, aí as outras tribos disseminou um pouco. Está no Japão. Tem no Japão também. Na Ásia ali, né? Na Ásia, na Europa. Mesmo e aí, meninas, alguma pergunta? Aqui está tudo rápido, né? Aí surgiu o falso evangelho, que é uma mentira. Arrebatamento secreto. Surgiu em 1837, 30. Aí Martim Lutero adaptou isso, criou uma religião paralela à Igreja Católica por causa de business, né? E aí ela criou, depois disso veio os jesuítas, que usou o J, criado pelo francês, para dar um nome romano. Esquece o nome hebraico e coloca o nome romano. Então ficou Jesus Cristo. Cristo é homenagem a Constantino. E as igrejas adaptaram esse negócio da Bíblia. A Bíblia foi adulterada, as pessoas leram ela adulterada, por isso que tem muita Babilônia, muita confusão. Porque o Messias, quando pregava, até um bebezinho, uma criança, entendia o que ele pregava, porque ele era muito simples. Por isso que ele falava assim: deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Então ele já pregava para bebezinho, para criança, para a pessoa entender o reino.
E a religião vem com teologia. Teologia surgida por Martinho Lutero. Cheio de dogma, paradigma. Você vai conversar com um pastor teólogo, ele inventa um monte de coisa e no final das contas você não entende nada. Por quê? A Bíblia está fermentada. Eu leio a Bíblia, eu tiro muitas coisas. Os meus escritos, meus estudos, eu estou tirando todos os fermentos da Bíblia, que eu estou aprendendo. Porque nós temos um grupo que prega o nome de Al, dos irmãos que pregam a Torá. E a Torá, que todo mundo tem medo, não é a Torá que todo mundo pensa. Vamos fazer uma pausa, então, para a galera de... Funcionado para você tá meio ruim? Que você... Não, tá ótimo. Que você tá um pouco com a garganta assim... Não, é porque o calor... É o calor, né? Então tá certo. Ofegante, né? Ó, e aí, meninas, e aí? Alguma... Eu tenho uma Rebeca... quando eu me sinto no celular, tossi. Isso aí, já peguei esse negócio. Não, então... Todo mundo liga para mim. Você tosse, tá? Não, é por causa do celular. Então tá. E aí, voltando ao assunto, a Rebeca tinha uma pergunta aí, né, sobre... Não, para a gente se aprofundar um pouco, né, sobre essa história da Torá. Você disse que essa Torá que a gente tem no nosso imaginário coletivo, para quem não conhece, para quem não é da religião, é diferente da Torá real. Como é que é essa história? Esclarece para a gente. É a interpretação. Por exemplo, a lei dá a impressão que você tem que cumprir todos aqueles mikvah, aquelas leis. E não é bem assim. Muita coisa foi adulterada. Ah, tá. Aí tá, beleza. Agora muita coisa foi adulterada. Uma coisa que é a base da lei mesmo, que a Torá era a base de toda a lei, né? De todo o país. Então, o princípio das leis mesmo na Torá é os 10 mandamentos, que é a parte da base da Torá. E muita gente acha que o Messias, Yahushua, pregou outro livro. Não, ele pregou a própria Torá. Pregou o sábado, que não foi violado, o sábado não foi quebrado, que quem criou o domingo foi a Igreja Católica. Eles criaram o domingo, né? Ele mudou, o Martinho Lutero, o protestantismo, fizeram uma transformação. O sabate, o sábado, não foi adulterado, continua sendo, e os outros mandamentos também. Continua sendo o mesmo. E nos livros de Levítico fala os crimes de pecado contra o corpo. Não marcar o corpo com tatuagem. Tem coisas que ainda continuam sendo a mesma coisa. Não mudou. E você acredita em quê? Você é um estudioso, mas você acredita nisso? Você segue isso? Olha, a palavra diz que todo homem é pecador. Certo. Então nós temos que ter um caminho, um exemplo, e o exemplo que a gente examina para cumprir é o ensinamento do Messias, de Yahushua, que está na Escritura, o que ele deixou de exemplo. Ali a gente tem que procurar seguir aquele exemplo. Então você acredita em um seguidor? Sim, o meu mestre, o meu líder é Yahushua. Eu acho que ele deveria ser o mestre de todo mundo, né? Porque foi o melhor homem que durou essa terra. E existe um nome para essa religião ou vocês apenas não têm religião? Nós somos os Ealdins. É porque, assim, dentro do final dos tempos, na parábola de Mateus 24, Matitial, diz que a figueira vai brotar, ela vai florar. Essa figueira, ela foi cortada e tem parte da escritura que mostra. Nabucodonosor, ele era... Daniel teve uma revelação. Os profetas têm o nome de Al, viu? No original. Daniel, Irmial, Ixaial, Matitial. Porque o Al é Elial, Deus, né? Tem a palavra em Números 6, que o Criador fala para Moisés e Arão, colocarás o meu nome nos filhos de Shaal. Por que Shaal que estou falando? Que é o nome verdadeiro. E Israel já foi um nome adulterado pelo judaísmo. Porque é 3 nomes de entidade. Foi adulterado? Egípcio. Israel, e Jerusalém? 3 nomes, também foi adulterado. Pronto. O nome verdadeiro de Jerusalém é Yahushalaim, morada de Yahushua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação ao homem mais sábio da terra, que se fala, tem até livro sobre isso, sobre Salomão, que é filho de Davi, né? Filho de Davi. E aí teve Betsabá. Betsabá não. Rainha de Sabá. Betsabá é o lugar lá. Né? Betsabá, né? Que fala, né? A rainha de Sabá, que ela veio da Etiópia, né? A africana. E não só ela, como o Cantar de Salomão, né? Que relata, né? O Cantares, né? E aí, como é que foi essa junção aí? Porque falaram que a arca se encontra na Etiópia, né? Por conta dela, né? Isso, porque os etíopes, quando o Felipe prega, na passagem que ele emerge o etíope, ele leva esse evangelho para lá. Na verdade, a Torá é os etíopes, os africanos, o Egito já tinha essa Torá também. Porque é os povos mais antigos, os assírios. Na verdade, o Criador não fez exceção de pessoas. Ixaal veio depois, da linhagem de Abraão. Mas já existia uma crença antes. Os maias, os astecos, os incas, tudo é Aldim. Eles foram disseminando e foram se adulterando. Mas, na verdade... Tenho uma dúvida. Muito, tava assim, ó, me corroendo. Manda. Desde o começo desse papo, na verdade, desde os bastidores ali na sala, você tinha comentado que a Bíblia foi adulterada. A gente está nesse assunto o tempo todo, né?
Olha, Eu gosto de polêmica. Mas, ao mesmo tempo, você é estudioso da Bíblia, de outros livros que Não, são mas a relacionados. Bíblia, aqui... Só terminar minha Sim. pergunta rapidinho. Como penetrar... Aliás, penetrar não. De acesso. Gente, Selecionar. peneirar, exatamente. A verdade. O que é verdade e o que não é. Porque mas tem ela prova. tem várias alterações, então é isso, né? Isso. As diversas teorias são ali Fontes. separadas em vários lugares diferentes, com teóricos diferentes. Aí vai entrar o que nós diferentes. estamos conversando sobre o fim dos tempos. Porque tudo foi ocultado pela religião, a falsa religião, o catolicismo romano. Eles ocultaram, está quase o que 1.500 anos, ocultando as verdades. Só que a profecia diz que o nome do Messias foi ocultado em Jeremias, capítulo 5, quando fala, derrubamos a árvore, que é o rei, simboliza o nome do Criador Ial, e destruímos seu fruto, para que não haja mais menção do seu nome na terra. Então isso se cumpriu. O judaísmo, ele vendeu o nome Ial, Shaial, como fez com José, os irmãos fizeram isso com José, venderam ele como escravo no Egito, então eles fizeram essa profecia cumprir. Adulteraram o nome, apagaram o nome. Aí, quando eles apagam esse nome veio para os gentios, que são os filhos de Israel que espalhou pelo mundo.